chegamos. E o João tá sofrendo para trazer a moto um pouco mais perto. Eu acho que ela vai ter que ficar por aqui mesmo, porque não vai subir esse barranco aí não. Não, mais carregado do jeito que tá. A gente já descarrega ela. Não vai subir não. Aqui é liso e carregado. A gente deixa ela aí então. Ao menos já tirou mais da vista da estrada. Ela estava muito aparente lá na estrada. Agora já tá mais tranquilo. E a gente tem um laguinho super colorido, uma cor muito suspeita, inclusive. Mas, enfim. A gente achou uma paravento natural, que é aquele ali. Hoje vamos fazer o quê? Hoje vamos fazer uma feijoada vegetariana com feijão com legumes. E vamos fazer também um refogado de folha de repolho. Folha de chuchu. De chuchu, perdão. Folha de chuchu para acompanhar, que a gente na verdade queria a couve, que é o mais tradicional, né, com feijoada. Só que as nossas couves a gente não cuidou adequadamente e elas acabaram vindo a óbito. Então, estamos sem couve em casa. Aí acabamos optando por tirar umas folhas de chuchueiro para fazer, que também a gente viu na internet, que tem bastante gente que faz ele com estradinho com ovo. Vamos experimentar como é que fica junto com a feijoada. Isso. A gente vai arrumar aqui. Inclusive, essa ideia de aproveitar integralmente os alimentos, além de uma economia, é uma forma de se nutrir também, porque tem alguns nutrientes da planta que tem uma concentração às vezes maior nas partes que a gente descarta. Inclusive, pelo que eu estava vendo na internet, a folha do chuchueiro ela ajuda quem tem diabetes a baixar o açúcar, a glicemia no sangue, principalmente se for fazer chá da folha. E ajuda também a controlar a hipertensão. Então, quem tem problema de pressão alta, a folha de chuchueiro ajuda a baixar, controlar, manter mais estável a pressão arterial. Lembrando que quando a gente fala ajuda, não para de tomar o remédio, quem tem remédio receitado, que é importante lembrar, é só um complemento, é mais ou menos o que equivale a uma pessoa com diabetes, por exemplo, diminuir o açúcar. Não vai fazer com que ela pare de tomar a insulina, mas vai ser uma ajuda, algo a mais. É só nesse sentido mesmo, é sempre bom lembrar. Aqui a gente tem uma lagoa no fundo. Uma lagoa bem bonita, que era mais linda ainda, mas agora tá bem suja. Mas parte da sujeira não é contaminação, ao que parece. É só folha mesmo das plantas que foi caindo. E ela ficou meio com uma aparência de pântano, de algo do gênero. Mas a água ainda em algumas partes ali tá bem cristalina, ainda dá pra ver o fundo. Só que tem bastante folha e tronco que caiu. Aqui, nossos ovos. O tempero do feijão e do refogado. Óleo. Hoje temos uma panela maior, porque a feijoada vai bastante legumes. A gente tem aqui berinjela, batata doce, abobrinha, batata inglesa, mais um tanto razoável de feijão. A gente deixou o feijão de molho por 24 horas, então a gente colocou ontem cedo ele de molho na água. Aqui a gente escorreu para trazer, claro, para não vir cheio de água, mas a gente vai colocar água de novo para ele continuar hidratando. Que aí esse é bom por dois aspectos. Primeiro que ele fica mais macio, então como a gente vai cozinhar em panela aberta, na espiriteira, a expectativa é que ele cozinhe 1h30, mais ou menos. Ele vai levar um bom tempinho para cozinhar. Então isso dá uma agilizada no processo e também ajuda quem tem problema com gases, porque esse processo de deixar ele de molho faz com que ele libere os gases antes de cozinhar.
e não fica gerando gases no estômago, no intestino de quem tem esse tipo de problema. E nutricionalmente não perde nada, então essa água, ela, como é uma água fria, né, que você coloca, não é água morna, não é água quente, ela não acarreta nenhuma perda nutricional. Então você vai ter o mesmo potencial do feijão, só cozinhando mais rápido e com menos problema de gases. Então, a gente tem aqui, a gente tentou pegar as menores que tinham lá, só que como não tinha nada muito pequeno, decidimos trazer uma panela maior mesmo, por conta do... A gente tem essa marmitinha que a gente usa, que é bem boa, e que para arroz, outras coisas, ela é bem funcional e o tamanho é o suficiente. Mas como a feijoada ela vai bastante legumes, tudo dentro, e normalmente quando a gente usa essa, a gente faz mais alguma coisa de acompanhamento dentro da outra aqui. Aí acaba que fica mais comida, né? Porque a gente faz mais dentro dessa também alguma coisa. Só que como hoje a feijoada vai ser toda, tem que ser toda dentro da mesma panela, aí acabou que a gente teve que trazer uma que não faz parte do nosso kit de acampamento. A gente adicionou. Inclusive temos que comprar uma panela um pouco maior que essa, porque um pouco maior, um pouco mais larga, um pouco mais alta do que essa aqui, já daria o suficiente, possivelmente. Aqui, berinjela, a gente tentou achar uma menor, mas não tinha. Temos que inclusive achar alguns toquinhos aí, fazer um fogo para queimar a casca da berinjela. Abobrinha. E as batatas. Isso. Tem bastante coisa. E ainda trouxemos Laranja de sobremesa depois da feijoada. vai ser bem bom. Para quem não sabe, laranja normalmente é consumida depois da feijoada, principalmente quando é a feijoada tradicional, né? Que ela vai carne de porco e é bem gordurosa. A laranja ela é consumida para que o ácido cítrico ajude a digerir a gordura. Então é um hábito que se tem tradicionalmente de consumir junto com a feijoada e após comer também a feijoada laranja. Vitamina C também. Ajuda a absorver ferro, também é vantajoso. É bem bom. Laranja, suquinho de limão. Gente, vai usar esse fogo para queimar a cáscara da berinjela e para espantar os mosquitinhos que estão infernizando a nossa vida. Ou a gente que veio perturbar eles, não sei. E eles estão no ambiente natural deles. O problema é que a gente veio ao lado de um banhado, né? Que é muito bonito, é bacana o lugar, mas ao mesmo tempo paga esse preço, porque normalmente em banhado é muito comum que os insetos se reproduzam. Então você vai acabar sendo bem incomodado por insetos. E aí a gente fez uma cabaninha aí para acender fogo. Normalmente ela favorece bastante que pegue o fogo, porque você acaba deixando bem arejado para entrar oxigênio, que é um dos pontos principais. Para fazer toda a fogueira precisa de bastante oxigênio, ao mesmo tempo que a madeira toda fica exposta ao fogo, então acaba sendo, normalmente sendo mais fácil. Não sei aqui porque eu não coloquei papel nenhum, mas parece que já está incendiando lá no meio os galinhos mais finos. E fazendo uma fumacinha, que era o que a gente queria para espantar os mosquitos. Chega a queimar a mão. Calor que faz. Sapecando cáscara de berinjela para descascar e daí cortar ela em pedacinhos para pôr no... Na verdade a gente vai comer com casca, né? Só que o problema é que se você não sapecar ela, a casca ela fica meio tipo como se fosse uma borracha. Então você não consegue mastigar ela, ela não fica confortável a textura da casca. Então sempre que for usar a berinjela é bom dar uma queimada. Pode ser no fogo do próprio fogão ou na brasa. Aqui eu tô queimando na labareda, porque a gente já fez o fogo para isso. Que aí ela fica mais suave de mastigar a casca, então fica com uma textura mais agradável.
queimar um pouco a outra ponta. Já sei porque eu tava confundindo com descascar. Tomate. Tomate. O tomate normalmente a gente descasca, porque senão ele fica aquela pelezinha, fica enroscando aí na garganta também, na hora de comer também não fica uma textura agradável. Mas a berinjela dá pra comer a casca, só a gente faz essa queimadinha pra ela ficar ela fica com a casca bem maciazinha, você mastiga ela, você consegue cortar ela com os dentes mastigando. Agora, se você não fizer esse processo de queima, na hora que você vai mastigar, ela fica igual uma borracha. Então ela se mastiga, mastiga e não corta. E o pior é que no cozimento, mesmo se passar ela do ponto, não você amacia. derrete a berinjela, mas a casca continua incômoda, continua com essa textura desagradável. Tem alguns pratos que você precisa terminar de assar ela, mas não é o de hoje. Não, o de hoje a gente come com casca e tudo mesmo. Só a única coisa queima para que ela fique mais agradável a textura. Ó. Tá mais molinha já a casca. E ela muda a cor também. Tipo, ela fica mais amarronzada. Ela era um roxo, ela vai ficando mais amarronzada nas partes queimadas. E a berinjela no feijão combina muito. Para quem nunca experimentou, vale a pena experimentar. Eu me surpreendi, porque na verdade, provavelmente já usavam, né? Mas eu nunca tinha usado. Só que aí um dia eu tava com pouca coisa para colocar na feijoada. Falei, tem essa berinjela aqui, né? Vamos enfiar no meio. E acabou que me surpreendeu, porque o sabor dela combina muito bem com o feijão. Com uma excelente combinação. Sim. O risoto também fica muito bom com ela. Também. Galera às vezes não come muito berinjela, não explora o sabor dela, mas além dela ser bastante benéfica para a saúde, que também tem muita vitamina, muito componente que faz bem, ainda ela tem a vantagem de que é bem saborosa se você souber preparar. Em alguns pratos ela combina muito bem. E começaram os preparativos. João está acendendo a espiriteira, ele vai. Tenta mais uma vez. Tá difícil. A madeira tá verde, pelo visto. E tenta. Dessa vez, será que ele consegue? Vamos descobrir no próximo capítulo. Agora acho que acendeu. Agora foi. Ele faz um barulhinho quando acende. Sim. A gente deixou os gravetos ali do lado para ir alimentando o fogo para espantar nossas queridas visitas pernilonguística. E a fogueira tá querendo apagar. Dá uma... Tá gravando? Tô. Vocês vejam, tem lenha, só que a fogueira tá apagando por falta de oxigênio. Às vezes as pessoas não se dão conta de que o oxigênio é mais importante para o fogo do que lenha, do que gasolina, do que qualquer outra coisa. Você veja, tem madeira por cima, mas como eu fui empilhando, ela acabou abafando e as brasas de baixo queimam o oxigênio, acaba que o fogo está reduzindo, mesmo tendo madeira para queimar e madeira seca, que está queimando bem, mas por falta de oxigênio. É bem básico, né? É a parte bem básica mesmo do processo de combustão. Lembra do experimentozinho da vela? Que você põe um copo na vela, com o tempo ela apaga porque não tem oxigênio. E aqui, apesar da gente estar num ambiente aberto também, às vezes a própria madeira que vai queimando vai abafando o fogo. Inclusive é o sistema, né, de funcionamento de alguns extintores de incêndio. Alguns extintores de incêndio eles jogam um pó branco, aquele pó ele é composto bastante de CO, se não me engano, que é carbono, que ele acaba cortando a oxigenação do fogo. Então, na verdade, aquele pó ele abafa o fogo e não deixa entrar oxigênio, que faz com que o fogo apague. É bem importante falar isso, porque tipo, se você estiver acendendo a fogueira em um lugar que não tem água, como é que você faz? Pega um tanto de terra e joga em cima, ou abafar ali, vai
Sim, principalmente se você tiver terra disposta, terra, areia, cal, cimento, qualquer pó denso que abafa o fogo serve. E isso é muito importante, principalmente se for um caso, por exemplo, de incêndio elétrico, que se você jogar água, a tendência é que você só agrave a situação. Ou incêndio de combustível também, quando derramou álcool, gasolina e incendiou. Claro que o recomendado em primeiro de tudo é você sair do lugar, se você tem essa possibilidade, mas se é um incêndio que não representa um risco de você se machucar gravemente, uma das formas que você tem de apagar é assim, é com sólido e não com água, porque se você joga água em cima do combustível, você acaba espalhando mais o combustível e agravando a situação. E pode se queimar. Tipo, você joga, aí ele às vezes espalha e você pode se queimar nesse processo. Com óleo principalmente. Com óleo é certo que você vai se queimar. Assim como também quando acontece, por exemplo, de incendiar algum motor de carro, alguma coisa também. Se você jogar água em cima do metal frio, do metal quente, aliás, você vai dar um choque térmico no motor do carro. Então é bem provável que se você jogar água em cima do motor de um carro incendiando, esse motor não vai prestar mais. Você vai ter que, talvez salve o carro, mas você vai ter que refazer o motor, porque o motor vai travar por dentro, porque ele está super quente com incêndio. Aí se joga água gelada, ele esfria. Na hora que ele esfria, o metal ele contrai muito rapidamente e trava as peças. Então provavelmente você vai perder esse motor. Já se você jogar areia ou terra, é bem provável que você só tenha que refazer a parte elétrica e o motor vai continuar funcionando normalmente, porque a terra e a areia ela só apaga o fogo, mas não gelam o motor de vereda. É isso. Gente, daqui a pouquinho também vai voltar aqui para poder mostrar para vocês a nossa comidinha. Agora a gente vai colocar aqui o feijão para cozinhar. Lembrando, a gente deixou de molho ele 24 horas para deixar ele mais macio. Ele incha também, isso é importante. Eu coloquei metade dessa quantidade de feijão e ele dobrou de tamanho porque ele absorve a água. Eu vou colocar bastante água, porque como a gente vai cozinhar ele aberto, então ele vai ficar algumas horas no fogo, vai dar tempo de secar a água. Além dele inchar, o que favorece também que você sabe exatamente onde ele vai ficar na panela, ele também cozinha mais rápido dessa forma. Então você acaba tendo uma grande vantagem aí no processo de cozimento. Isso. Quando o feijão tiver já, vamos dizer assim, mais adiantado no processo, aí a gente vai fazer o resto das coisas, que é cortar a berinjela, cortar as batatas e a abobrinha e fazer o refogadinho. Ah, tá, e eu não sei se eu falei antes, hoje a gente não precisou colocar o aparavento porque achamos um aparavento. Tinha esse buraco, a gente só aterrou um pouco para deixar mais planinho, deu uma socadinha para dar mais firmeza e depois a gente usou a própria estrutura para funcionar como aparavento. Inclusive fica a dica para quando for assinar uma fogueira, se não tiver muito difícil, sempre procurar ou rodear de pedras quando tem à disposição em torno da fogueira, que ajuda a quebrar o vento e a concentrar também o calor para queimar a madeira e também ajuda a não espalhar o fogo. Aqui a gente fez no aberto, mas porque a gente tem água perto, tem a lagoa aqui do lado, e a gente está cuidando e antes de ir embora, claro, a gente vai jogar água em cima e vai enterrar. Então, E em caso de uma emergência mais séria, a gente tem bastante terra solta aqui ao redor, terra úmida, que faz aquele processo de abafamento também, então... Agora, se você tiver com dificuldade de acender uma fogueira no meio do mato, se não tiver pedra por em torno que você possa circundar a fogueira de pedra, você pode também fazer um buraco, que nem esse no chão, que aí as próprias paredes do buraco ajudam o vento a não apagar a fogueira e ajuda também a concentrar um pouco mais o calor, porque quanto mais calor você tiver no lugar, mais fácil a madeira vai incendiar. A única coisa desse tipo de modelo é que ele também tem que ter uma certa abertura para circular vento, senão cai no que a gente estava falando anteriormente da falta de oxigênio.
Então você acaba ficando sem oxigênio para a fogueira. Então é bom que o buraco ele seja um pouquinho maior do que a fogueira e que ele não seja muito fundo, porque se você fizer muito fundo vai faltar oxigênio e não vai... E um outro truque que dá para usar quando faz, que ajuda a reter o fogo e ao mesmo tempo não falta oxigênio, é fazer um segundo buraco aqui na lateral, chegando, comunicando com esse em forma de túnel. Que aí você tem uma entrada de ar lateral que ajuda... Que é chamado de fogo de trincheira. Sim, que o pessoal costumava fazer muito na guerra, porque aí você faz embaixo da terra o fogo e não chama a atenção do inimigo, né? Que não sei se todos sabem, mas o exército brasileiro, quando foi para a Primeira Guerra Mundial, salvo me engano, eles fizeram a bela façanha de fazer um incêndio em plena noite no meio da guerra, entregando a posição para os inimigos. E eles só não foram abatidos pelos alemães porque os alemães acharam que era uma armadilha, porque eles acreditavam que ninguém seria imbecil o suficiente para fazer uma coisa dessa no meio de uma guerra, né? Fazer uma fogueira para identificar a posição. Bom, mas a favor desses eu posso dizer que era um país muito frio em comparação ao Brasil. Sim. E que foi meio que para se esquentar. O pessoal foi do Brasil para lá. Aqui no Brasil, por mais que tenham algumas regiões, principalmente para a região sul do Brasil, que faz um frio significativo, chega até temperaturas abaixo de zero, mas nem comparação ao inverno ali da Alemanha, da Rússia, né, que a depender da região você vai ter menos 10, menos 15 graus, e que nem a Sibéria, que é o lugar mais extremo, você chega a menos 40 graus, então assim, é um absurdo, tanto é que a gente vê, né, a galera jogando água fervendo para cima e a água caindo congelada, porque realmente é um frio extremo. Exatamente, então assim, e pensando que naquela época não se tinha as roupas tecnológicas que se tem hoje para aquecimento, para tudo isso, é mais compreensível do que se fosse hoje. Se fosse hoje, por exemplo, alguém indicando a localização dele por GPS ou alguma coisa assim, caso acontecesse. O feijão tá bem adiantado. Isso daqui é batata doce, berinjela e berinjela também. E batatinha. Batatinha inglesa. E tem uma abobrinha ainda aqui para ser picada, que também vai junto. E nos surpreendemos, porque eu principalmente achei que o feijão ia demorar muito mais para cozinhar. E ele já tá macio, ele já tá comestível, ainda não tá no ponto, mas já tá comestível. E eu achei que por ser na panela aberta, ele ia levar no mínimo 1h30. Ou 1h30 passou muito mais rápido do que eu percebi, porque eu não marquei também quanto tempo levou. Ou ele cozinhou bem rápido, porque não parece que já estamos com ele no fogo há 1h30 e ele já está praticamente cozido. Próxima vez a gente marca o tempo. É. Tá bem adiantado. E aqui as nossas folhitas de chuchu. O feijão. Deixa eu pegar aqui a tampinha. Ó. E já tá formando um caldo bonito também, bacana. É bastante água, mas não é problema, porque como a gente vai fazer feijoada, ainda vai misturar os legumes, vai precisar até de mais água, na verdade. As folhinhas que a gente vai fazer refogadas. Inclusive, acho que já dá pra ir preparando os negócios do refogado, praticamente. Sim. Feijão que a gente mostrou, agora tá acendendo a outra ali para refogar o temperinho e acho que acendeu. Esse é um perigo, quando forem acender, fiquem longe um pouco da espiriteira, porque alguns modelos acabam fazendo isso, principalmente essas que são maiores, então espalha mais o álcool. Ela acaba dando uma explosãozinha e, como vocês puderam ver no vídeo, ela joga um pouco de álcool para cima. Então não é bom ficar com a mão muito perto, só acende. Eu peguei um gravetinho, quando tá no meio do mato é fácil, só pega um gravetinho, mergulha dentro do próprio álcool e acende, e daí acende ela com o gravetinho. Agora em casa você pode usar um pedaço de papel, alguma coisa, um fósforo longo, mas nunca é bom ficar com a mão muito dentro dela,
Porque senão, no jogar esse álcool pra cima, pode pegar na mão e incendiar a tua mão. E vale conferir também pra ver se a mão não tá suja de álcool antes de acender. Isso é muito importante também, que a galera às vezes lambuza, vai encher ela, esparrama álcool por tudo, lambuza as mãos, e da hora que acende o fogo espalha para todo lado, né? Aonde tiver álcool vai acender, e o álcool ele é extremamente explosivo, então ele acende de vereda. Às vezes o estrago nem seria tão grande, mas a pessoa se assusta na hora e acaba fazendo besteira e se machucando ainda mais. Agora a gente vai refogar os temperinhos, aí cozinhar, né, a berinjela, a batata, as coisas e depois jogar o feijão ali dentro. E o João vai fazer o refogado depois nessa panelinha ali do feijão. Ele vai fazer o refogado de folhas de chuchu com ovos. Exatamente. Ovos novos e graúdos. Eu vou experimentar, não sei se já comeu, amor. Não. Não, eu. Então nós dois vamos experimentar como que fica o refogado, né, de folha de chuchu. A gente viu na internet que é possível ser feito. Agora, eu nunca comi, a Wilma também não. Vamos ver como é que vai ficar, né? Se vai ficar palatável. Isso. Depois a gente mostra o resultado. Ou a gente conta se a gente esquecer e acabar comendo. Estão cozidos. Quer dizer, quase. Encaminhados. E vai jogar o feijão agora. Vou me afastar um pouco para não atrapalhar. Aí o feijão também já termina de cozinhar junto. E enquanto isso a gente usa a panelinha. Nossa, esse feijão tá com um cheiro muito bom. Isso que nem tá temperado, a gente não temperou o feijão, cozinhou ele sem tempero e temperou os legumes para daí misturar ele nos legumes. E ainda assim está extremamente perfumado o feijão. Agora ele termina de cozinhar junto com os legumes e dá o ponto do feijão, dá o ponto dos legumes e aí a gente fica com aquela panela também livre para fazer o refogado de folha de chuchu que a gente vai fazer ainda. E depois a gente fala se o refogado é bom. Pro nosso paladar, no caso. É. Paladar é uma coisa difícil. Às vezes a gente tenta até descrever, mas as referências Faltam. Aí é uma feijoada de feijão carioca, né? Que é feijão marronzinho, que alguns chamam de branco. Aqui na minha região nós chamamos bastante feijão branco. O preto é o preto e esse é o branco. A tradicional é feito de feijão preto, né? Mas a gente tinha feijão branco e resolveu fazer de feijão branco. Quase um cassoulet. É. Um cassoulet vegetariano. Temperinho já, as folhas já ali. Agora é reabastecer a outra espiriteira, novamente. Olha o fundo da panela. Pois é. Tá bem limpo em comparação ao que a gente fez outro dia. Inclusive isso é importante, se o fundo ficar sujo, ou é porque você pôs numa embalagem com o resto de alguma coisa, ou é porque o posto no qual você pegou o álcool, ou o mercado no qual você comprou, que seria ainda pior se for o álcool de mercado, não é tão confiável, porque o álcool, quando ele tá limpo, ele não suja tanto a panela, ele suja bem pouco, como vocês podem ver aqui, só manchou um pouquinho ali, mas é uma coisa que facinho se tira com uma esponja. Isso que ela ficou mais de 1 hora no fogo, né? No ano passado a gente, na quarta-feira que a gente fez, a gente sujou um pouquinho mais, mas foi erro nosso. Não foi o posto não, a gente usou um frasco de perfume e não tinha lavado ele o suficiente. Aí a química do perfume interagiu com a química do álcool, contaminou, sujou o álcool. Aí na hora que o álcool queimou, ele liberou a química do perfume e acabou não interferindo em nada no sabor. A comida não mudou nada, ficou normal. Só que esfumaciou de uma maneira terrível o fundo das nossas panelas. Então ficou completamente sujo de foligem no fundo da panela. A gente ficou umas 3 a 4 vezes mais sujo que isso. E a gente ficou 1/3 do tempo, menos da metade do tempo, com ela no fogo.
No ponto. A gente está experimentando o ponto da batata. Quase que uma mosca quis experimentar junto. Né? Refogadinho dos ovos. Nossa feijoada está pronta. Eu só tô pensando se eu não preciso colocar um pouquinho mais de sal nela. Eu tô achando que ela ficou com pouco sal. E eu acho que eu vou pegar um pouco mais de sal para colocar nela. Na motinha que tá logo ali. A gente sempre tem um sal no nosso kit de emergência. A gente tem sal e açúcar porque também dá para fazer soro caseiro se precisar por algum motivo de desidratação. O sal e açúcar serve para fazer soro caseiro. A gente com o tempo usa ou tira ele, recoloca, né? Pra não correr risco de ficar velho, mas tá sempre lá. A gente tem algodão, tem algumas coisas, tem um faisqueiro também no nosso kit de emergência, porque mesmo quando a gente não sai para acampar, mesmo no dia a dia, a gente sempre carrega ele na moto. Isso. Daqui a pouquinho a gente volta. A aparência é boa. Eu comi uns talos cru e achei interessante também, um sabor suave, mas agradável. Agora a gente quebra os ovos, coloca ali e aí é só comer. Nossa feijoada já tá pronta. Então, terminando aqui, já tá tudo pronto. Eu dei uma embalada aqui razoavelmente boa para não correr o risco de quebrar os ovos na gente trazer. E agora tô tendo um pouco de dificuldade para abrir. Principalmente porque eu tô com um pouco de pressa para que não queime a ponto de ter quebrado o ovo, né? Mas... Faz parte, acontece. Às vezes acontece. Aqui. Bom que já viu que tá bom. É, tá perfumado, tá cheiroso, então tá de boa. Não sei nem se vai ser preciso quebrar o ovo. Tô achando que um ovo vai ser o suficiente. Apesar de se a gente trouxe dois, também usa os dois, né? O ruim só de panela de acampamento é que para que não fique fazendo volume desnecessário, ocupando espaço desnecessário, normalmente elas não têm alça. A gente está até pensando em fazer, porque a gente não viu, eu procurei e não achei para comprar nenhum pegador do modelo que a gente viu, mas a gente viu um pegadorzinho que é tipo um alicate para segurar a panela e que creio que seja bem bacana. Então a gente está pensando em fabricar um, como a gente não achou para comprar, está pensando em fazer um. Porque fica bem desconfortável e também tem um perigo da gente virar a panela e acabar perdendo todo o nosso almoço. E essa espiriteira aqui foi a gente que fez. E ela tá surpreendendo, porque o consumo é pouco de álcool e cozinha bem pra caramba. Isso. Inclusive eu coloquei, acho que não deve ter dado uns 20 ml de álcool ali, ó, ainda tá super alto o fogo e já tá pronto o nosso refogado. Então, Você colocou o temperinho, amor? não, ainda não. Eu só tô perguntando pra... Vamos temperar o Às refogado. vezes esquece. Aqui.
E depois do almoço, eu não sei se vai ter espaço, mas... A gente trouxe laranja. Mas tem bastante, principalmente bastante feijoada, então não sei se vai caber. Acho que mais pra frente eu vou começar, além de gravar os vídeos do acampamento, refogadinho pronto, espiriteira ainda tá a todo vapor, viu? Aqui, ó. Vamos ter que apagar, inclusive, ela, porque já terminamos a nossa comida e ainda assim ela tem fogo ainda. Não vou apagar, vou deixar ela terminar de queimar porque tá com pouco combustível, assim ela já seca bem também pra gente levar ela depois. Que é uma coisa importante também, tem que sempre lembrar de, na hora de pegar a espiriteira, na hora de guardar, confirmar que ela tá fria, porque e que tá bem seca. Porque se ela tiver com restinho de álcool, às vezes pode derramar, fazer bagunça, e se estiver quente, obviamente, vai queimar os dedos, né? Então... Isso. A gente tem um refogado, temos nossa Já feijoadinha. experimenta aí, amor, que você já diz o que você acha. Eu também já vou experimentar. Experimentar um pouquinho aqui. Já vou dizer o que é que eu tô achando aqui. Talvez seja um pouquinho salgado, porque eu acho que eu fiz tempero para maior quantidade do que eu Bom, acabei fazendo. Não chegou a salgar, mas se tivesse um pouco mais de sal, pro meu paladar seria ainda melhor. Deu uma queimadinha no alho, acho que também não deu uma mudada no sabor. Uhum. Mas ruim não é não. A folha é gostosa. A folha é bem gostosa e o ovo também tá bem saboroso. Ela tem um gosto suave, muito parecido com os talos que eu comi cru. Bem suave, mas ao mesmo tempo um sabor marcante. Eu não consigo pensar em nada agora que se assemelhe, mas ali talvez mais perto um refogado de uma folha de taioba, talvez, lembram a textura. E o sabor é um sabor que eu não consigo dizer com que parece, porque não vem nada na minha cabeça agora de semelhança de sabor. Ela é um pouquinho levemente, tem uma sensação levemente áspera no paladar também. E, Que faz parte da própria textura da folha, né? Com a certa aspereza que ela tem. mas não é algo que... Não é desagradável. Isso, obrigada, essa palavra. Não é algo que seja desagradável ao paladar. É bem bom. Depois eu acho que eu vou fazer outras receitas com ela, um pouco diferente, para ir testando possibilidades. Eu acho que vale a pena testar possibilidades com comida. E ainda mais essa, que é algo que a gente tem no quintal. E além do chuchu, a gente pode aproveitar a folha agora. Repete, por favor. Vamos almoçar. Vamos almoçar agora. Tchau. O João está lavando o prato. Quer dizer, A caneca. a caneca. Aí vamos lavar o resto das coisas. Já juntamos um pouco do lixo, das coisas. Vamos terminar de juntar tudo e arrumar para ir embora. Ai, ai. É isso. Vamos ter que limpar a espiriteira também quando chegar em casa, porque essa daí não dá para limpar aqui não. Derramou caldo de feijão.